nossa novena de Natal. E eu quero já proclamar sobre a sua vida aquilo que está na segunda leitura deste domingo da alegria, terceiro domingo do Advento. São Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. E rezando esse terceiro dia da novena, nós cada vez mais estamos próximos da chegada do Natal, mas também da segunda vinda de Jesus. E olha, o tema de hoje é um tema que diz de nós, Canção Nova: preparai o caminho do Senhor. E eu vou rezar com muita alegria esse terceiro dia com a minha irmã Milene, contemplando essa graça, né, da missionariedade que nos leva a preparar o caminho do Senhor, mas também na minha vida pessoal, na minha vida íntima, eu preciso me preparar para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Me preparo sim para o Natal, mas também para o grande dia em que o Senhor virá. Como o Padre Jonas sempre cantou: o Senhor virá, Ele não tardará, e que eu seja santa, que eu esteja na vontade de Deus. Bem-vinda, Larissa, Milene já está aqui, Fatinha, Carmen, que bom rezar com você do terceiro domingo do Advento, onde nós entramos nesse mistério de alegrar-nos no Senhor. O Senhor é a nossa força. Só Ele é capaz de nos dar essa alegria. Bem-vinda, linda, maravilhosa, deu certo! Ai, meu Deus, a nossa vida é demais, né? Pois é, se não for assim, não é Milene Guimarães. Falou, Magé! Os sanguíneos e as suas aventuras. Ai, meu Deus, é muita emoção pro meu coração, eu não aguento, não. Ai, Jesus, mas que bom estar com você nesse terceiro dia, e que graça, né, rezarmos, contemplarmos esse mistério. Preparai o caminho do Senhor. Não foi combinado, mas a providência quis que a gente rezasse junto essa graça que tantas vezes a gente canta e a gente contempla naquilo que é a nossa missão Canção Nova. Mas eu quero que você se apresente. Quem é a Milene? Onde você se esconde? O que você faz? Eu me escondo no buraco quente. Há um ano eu conheci o buraco quente. Pode como é que fala? Pode comprovar que até o apelido do meu bairro tem a ver com a minha espiritualidade. É verdade! Nossa, que tá tudo quanto é lado. Tem tudo a ver. Muito bom, muito bom. A Tiana falando ali, ó, também está assistindo. Ah, que legal, Aline. Boa noite, meninas. Então, gente, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Milene Guimarães, sou missionária da comunidade de Canção Nova, do segundo elo, né, Aliança. Sou irmã querida desses meus irmãos, né, além da Roberta, também o Fred. Né? Sou natural da cidade linda e maravilhosa Magé City, a melhor cidade do Rio de Janeiro. A Adriana está aqui, ó. A Adriana está mandando um oi lá, ela também está aqui. Linda, então, Magé. Quero mandar um olá para todos de Magé. E é uma alegria estar aqui, né? Mais um dia da novena, o segundo dia ou terceiro? Terceiro. Né? E com essa liturgia de hoje, que é belíssima, que diz da gente, desse tempo maravilhoso que diz do Carisma Canção Nova. Então, assim, eu cheguei na missa hoje já resplandecente. Falei, nossa, essa homilia... Ó, mais uma magia, essa Loiana também está aqui, tá entrando para acompanhar. Eu cheguei hoje na missa e falei, nossa, é o nosso tempo, é a nossa liturgia. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa novena hoje com você, Roberta. É uma alegria muito grande esse trabalho maravilhoso que você realiza. Eu também trabalho com mulheres, né? Sou terapeuta. Vivi um processo de migrar, né? De profissão, sair do jornalismo. Fui cuidar de mulheres, né? Porque antes Deus cuidou de mim. Deus cuidou tanto de mim, né? Curou tantas feridas, tantas mazelas, tantas coisas que estavam mal resolvidas dentro de mim. E aí depois
ele falou assim, agora você vai cuidar de outras, né? E hoje eu tô aqui com esse trabalho tão bonito de resgatar muitas mulheres, e não só com a terapia, mas também com os cursos, né? Porque tem vários cursos para tudo quanto é tipo de mulher. Tem para solteira, tem para quem está entrando para a igreja agora, tem que para quem está querendo conhecer melhor um pouco mais sobre a feminilidade, né? Então, é levar de fato esse anúncio a todo vapor, né? Com a minha vida, com a minha espiritualidade, com a minha missionalidade, com o meu ser inteiro, também no meu trabalho, né? Eu acredito que o nosso trabalho, o seu também, né, Roberta? Ele é esse preparo do povo. É preparar, de fato, mulheres bem dispostas, esposas, como no seu caso, mais especificamente, esse trabalho lindo com as famílias que tem realizado aí de maneira tão bonita também, você e o Fred. Mas eu vejo que, assim, até no nosso trabalho, a gente também está preparando um povo bem disposto para essa segunda vinda de Jesus. E a vinda de Jesus, na verdade, é o que dá sentido a tantas realidades que nós vivemos, né? Seja nós casados, também com outras pessoas casadas, né? Você no seu campo de missão, no seu campo de atuação profissional, tudo nós encontramos o sentido de nos encontrarmos com Jesus um dia, porque se não for assim, a gente desiste, a gente esmorece, mas se eu sei que existe um céu, que nosso Senhor vem, ou eu vou ao encontro dele, tudo se torna diferente. E a partir das realidades que eu vivo hoje, como a... Não dá para entender. Eu sei que o final é Leôncio, Mary Leôncio. A partir dessas realidades, tendo um olhar espiritual, eu me encontro com Nosso Senhor nas minhas realidades, né? Milene, como você, de forma pessoal, concreta, se prepara para a segunda vinda de Jesus? Nossa, essa pergunta foi forte. É importante a gente partilhar, né, de forma concreta, porque se a gente fala assim de uma forma muito vaga, muito abstrata, as pessoas acham que é só querer, né, ter vontade, mas não é isso. No dia a dia tem luta, tem ações concretas, atitudes. Verdade, tem muita luta. E assim, eu acredito que nós vivemos num tempo, não falando mal, tá, gente? Porque eu sou da eu trabalho com rede social, eu estaria sendo hipócrita de dizer que não gosto de rede social, né? Mas assim, a gente vive num tempo que nós temos assim excesso de informação, né? Então a gente está cada vez mais acelerado, a gente está cada vez mais agitado, cada vez mais ansioso, cada vez mais disperso. Então eu vejo assim que Satanás hoje usa, né, um recurso que é a dispersão da alma. Antes ele agia de um jeito, né? Na época lá de São João da Cruz, de Santa Teresa de Ávila, ele tinha outras formas de dispersar as almas. Hoje é muito fácil você dispersar qualquer pessoa, porque nós já vivemos em um ambiente que favorece a dispersão. Então, eu acredito que assim que o meu maior cuidado hoje, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, é não permitir que a minha alma fique dispersa. Não permitir que eu me disperse daquilo que de fato é essencial. Claro, eu vou trabalhar, eu vou dar conta da minha casa, eu preciso fazer os afazeres do dia a dia, mas o Padre Jonas mesmo nos ensina que é viver uma oração ao ritmo da vida. E para mim, isso foram o que os santos viveram. Né? Você pega uma Santa Teresinha. Santa Teresinha viveu de fato a pequena via, que é botar amor, que é encontrar Jesus em todos os acontecimentos da vida. Hoje eu estava ouvindo o padre lá onde eu participei da missa, né? Fundador do Instituto Em Tua Cruz, ele estava dizendo, Santa Teresinha, ela soube viver dias ordinários de maneira totalmente diferente, porque ela colocava Deus em tudo. Então, o seu mais simples a fazer, né, de casa, das suas responsabilidades, se tornava uma chance de amar a Deus, de servir ao outro. Então, eu vejo assim que quanto mais a alma da gente estiver dispersa, mais a gente não consegue perceber essa vinda de Jesus. E aí, quando a gente recebe essas notícias de tempestade quebrou casa não sei aonde, tsunami não sei mais o quê, apareceu um profeta novo dizendo que o fim dos tempos é 2025, e as igrejas estão pegando fogo. Quanto mais a gente escuta essas notícias, mais a gente vai ficando desesperado. Né? Por quê? Uma alma que não está preparada, que não está atenta à presença do amado, ela vai ter medo da vinda do amado. Porque ela vai pegar apenas o justo juiz.
Quem não faz experiência com o amor vai ter medo da vida de Jesus. E a gente está falando de maneira muito concreta, nós estamos vendo sinais muito claros da natureza, sinais das guerras. Então, ou seja, está tudo muito colaborando para a nossa dispersão interior, para a nossa dispersão espiritual. E aí, sendo bem concreta com você, eu cuido para que eu não me disperse. Porque eu, pela minha natureza sanguínea, inclusive, meu temperamento, já colabora para essa dispersão. Eu sou acelerada, eu falo muito, gosto de conversar. Mulher gosta de conversar, né? Se relacionar. Mas tem que ter aquele momento de recolhimento. Eu faço questão de me recolher. Eu trabalho ouvindo pessoas, né? Eu produzo conteúdo para a internet, eu gravo aulas, mas eu também atendo, né, individualmente. Então, eu trabalho com a escuta. Chega um dado momento no fim do dia que minha cabeça já está cansada. Se eu não parar, não começar a me recolher, porque assim, a gente que trabalha criando conteúdo, a gente tem que ver muito conteúdo, a gente tem que assistir filme o tempo todo, tem que fazer análise, tem que estudar. Gente, eu estudo todos os dias da semana, mesmo no domingo que eu dou uma descansada. Mas eu leio constantemente, então é muito conteúdo na minha cabeça. Então, se não chega, por exemplo, vai chegando 5 horas da tarde, que é o horário que eu paro tudo, eu preciso me recolher. Preciso tomar um banhozinho, tomar um cafezinho, dar uma pausa, me recompor. Aí eu vou rezar meu terço, que eu deixo o terço para o final do dia, para justamente marcar essa divisão, né, do fim do meu trabalho com o início da noite. Então, se a gente não tomar alguns cuidados na nossa rotina diária, principalmente quem é casado, né, quem tem filho já, vira um turbilhão e a gente, no meio desse turbilhão, a gente se dispersa. E aí chega, por exemplo, o advento, como é que a gente está? Que nem a louca da casa, né? Que nem a Marta querendo fazer o frango assado, é o pudim, é a roupa nova, é ir no salão para fazer o cabelo. E a gente fica só... Isso não tem nada demais, né? Dá para você fazer, pode fazer, é interessante que se faça, mas isso não é o essencial. Não adianta nada ter a roupa nova, o cabelo feito, a unha de gel, a casa toda emperequetada, com brilho, o frango assado, o chester, não sei o que lá, se o seu coração não foi preparado para o Natal. Se você chegou toda atropelada no Natal. Então, meu cuidado em especial, durante o ano inteiro, né? A gente está falando da vida de Jesus definitiva, mas principalmente nesse tempo, é não deixar que essas coisas externas me atropelem, me engulam. Muito bom. E é interessante, assim, como que muitas pessoas se perdem com coisas muito pequenas, né? Com acontecimentos pequenos, se abalam profundamente com coisas pequenas. Eu até separei um trecho aqui das leituras de hoje, porque é algo que diz de nós. Isso tem muito a ver com tudo isso que você falou. Não vos inquieteis com coisa alguma. E nós, mulheres, nós temos a mente muito acelerada. Meu Deus do céu, se a gente não para estar na presença de Deus, para desacelerar, nós vamos achar que realmente o fazer coisas é mais importante do que ser, do que estar, né? Com Deus e com as pessoas. E essa palavra de hoje, que está na segunda leitura, né? Depois, se você que está aqui quiser meditar melhor, hoje ou amanhã, não vos inquieteis com nada. O que tem inquietado o seu coração? O que tem te agitado? O que tem te deixado acelerada, preocupada? Às vezes é algo tão pequeno. E aí é muito interessante, porque logo depois vai falar da oração. Mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas acompanhadas de ação de graça. Talvez esteja faltando isso na sua vida. Seu coração está inquieto porque você não para estar com Deus, com aquele que cuida de você, que cuida de tudo. E eu, se eu não me engano, a nossa meditação de hoje também vai falar disso. E tem uma palavra, fechando essa reflexão, que eu amo essa palavra. Ela marcou um acampamento de carnaval que eu fui na Canção Nova há mais de 20 anos atrás. E ela diz, lá em 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. E às vezes a gente tem que voltar na palavra, né? Para a gente não se esquecer que tem alguém, que Jesus cuida de mim, cuida das minhas necessidades. É verdade. Eu acho, Roberta,
Eu acho que a gente confia... É uma coisa que eu sempre falo, quando eu vou conversar sobre confiança, a gente confia demais em muitas pessoas. Verdade. A gente confia na melhor amiga, a gente confia no médico que te deu um diagnóstico, a gente confia até no motorista do ônibus que a gente dorme. Eu adoro dormir, tirar um cochilo. Quando eu vou para casa de missão, é longe, né? Tiro meu cochilo, né? Rezo meu rosário, dá tempo de cochilar e o engarrafamento comendo solto, né? Então, a gente confia até no motorista de ônibus, né? Você vê, confia no motorista do Uber, enfim. E a gente tem uma extrema dificuldade de confiar em Deus, né? Aquele que não deixou motivo nenhum para desconfiança é o que menos recebe a nossa confiança. A gente acaba colocando a nossa vida no ouvido, na boca de muita gente por aí, conta as nossas coisas profundas para tanta gente esquece de contar para Deus. E isso é um movimento de desconfiança, né? Não levar para Deus os nossos problemas. Aí você pode dizer assim, mas Deus conhece o meu coração, Ele sabe de tudo que eu vivo, eu não preciso ficar contando esses detalhes para Ele. Ao contrário, né? O nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de amizade. Se eu conto tudo para minha melhor amiga, por que não contar tudo para o meu melhor amigo, que é o Senhor? Ele precisa tomar esse lugar na nossa vida, né? É assim que os melhores amigos lidam, contando detalhes, contando vida, partilhando. E é tão forte isso, que eu fiz uma experiência muito forte numa confissão no início desse ano. Num dia anterior ao dia 1º de fevereiro, a gente estava se preparando para o nosso compromisso. Foi com o Padre Ivan, inclusive, né? Maravilhoso. E ele tem um dom de ciência assim, muito apurado, né? Ele veio com a palavra de ciência no meio da minha confissão. E eu me lembro que, assim, uma das coisas que ele estava me dizendo ali, assim, a gente conversando depois, ele me aconselhando tudo, ficou muito forte isso para mim, né? Diante daquilo que eu tinha partilhado com ele, né? Ele falou assim, tem que vir do coração. Todas as nossas orações não podem ser blá, blá, blá. Não pode ser só, eu tô aqui porque eu preciso rezar. É porque é minha obrigação. Claro, a gente sabe que a gente precisa rezar, senão a gente não aguenta. Mas não é blá, blá, blá. Tem que vir de dentro mesmo. Senão não faz sentido eu ficar perdendo tempo ali falando um monte de coisa que se bobear nem eu tô prestando atenção. Porque Deus está ali. A oração é o encontro de duas presenças, né? A minha presença com a presença daquele que me ama. Então, não tem essa de falar, mas Deus tem algo mais importante para se importar do que a minha vida. Tudo é importante para Deus. A vida da Roberta, nos seus mínimos detalhes, a vida da Meuli, né? A vida da Adriana, a vida da Loiana, de cada um de nós. E a gente não pode perder isso, porque a gente fica olhando muito assim para o todo e esquece de entender, esquece de lembrar, na verdade, que o Senhor nos olha no individual. Ele sabe aquilo que eu preciso, sim, mas eu posso conversar com Ele. E isso é confiar, né? Isso é um movimento de humildade. Eu me diminuo aqui, eu me humilho diante de um Deus que é muito maior do que eu, mas que pode resolver esse problema, que pode resolver essa tribulação, que pode acalmar o meu coração. Porque pode ser que alguém que esteja acompanhando aqui essa live esteja com o coração aflito nessa hora, né? Já se preparando para o Natal, mas de maneira aflita, vivendo uma tempestade na família, no casamento, no trabalho. Mas Deus está falando com você hoje. Eu estou aqui. Por que não falar comigo? Vamos sentar juntos, né? Vamos conversar, abrir esse coração. Eu estou aqui. E é tão simples, né, gente? Aí, se alguém mandasse fazer, é igual lá do mergulho dos 7 mergulhos de Naamã, lá da história da cura. Uma coisa tão simples, a pessoa não quer fazer. É conversar, não tá mandando fazer uma novena, não tá mandando você pagar uma promessa. A gente está falando para conversar com Deus. É simples e tem uma eficácia que, olha, a gente está perdendo tempo. É forte, é profundo. Você me fez lembrar algo da comunidade que há pouco tempo foi revelado, em algum momento de oração comunitária, que uma irmã foi em Medjugorje. E quando chegou lá, Nossa Senhora, eu vim te ver. Aí Nossa Senhora, mas tô lá na Canção Nova. E a gente quer, não, eu dependo de um acontecimento para... Não depende, é muito simples, né? Mas a sua partilha também me fez lembrar algo que eu vivi esse ano. Vivi um momento muito complicado na minha família e eu estava assim aflita querendo partilhar com alguém que pudesse primeiro me dar um norte, né, e me acolher. E aí eu falei com o padre
padre, o padre perguntou, você está bem, padre Ivan? Eu falei, não estou. O senhor pode me atender? Ele, amanhã eu posso. E passou o dia, ele não me atendeu. E aí, nesse dia, eu encontrei com uma irmã, eu falei, eu precisava conversar com você. E na hora que eu comecei a falar, ela falou assim, peraí que eu agora não posso te ouvir, não. E teve que fazer outra coisa. Foi uma cacetada, porque eu estava muito fragilizada. Eu estava partilhando com pessoas que de fato podiam me ajudar, né? E eu fiquei mal, mas ao mesmo tempo eu falei, Deus quer falar comigo nessas duas realidades que essas pessoas importantes para mim não me ouviram. E Jesus falou isso comigo, Roberta, a partilha é comigo. Eu já tinha partilhado com ele, ele já sabia de tudo que eu estava vivendo. Mas quem vai te dar uma inspiração sou eu. Quem vai te acolher no mais profundo da sua necessidade sou eu, não são as pessoas. E aí eu fui vivendo aquele movimento de não ficar chateado com essas pessoas, de entender que elas não puderam me ouvir, mas que o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu auxílio é Deus. E às vezes a gente precisa passar por umas pancadas da vida para entender isso, né? Porque a gente de fato espera muito das pessoas, coloca a nossa confiança, a nossa esperança nas pessoas. E depois fica chateado porque a pessoa não dá atenção que gostaria, mas assim, a errado sou eu, porque eu fui buscar o auxílio, a segurança nas pessoas. Verdade. É verdade. Olha, Roberto, você tá falando aí, eu tô aqui pensando, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu também já não fiz isso, né? Quantas vezes não fui com tão afoita para falar, para abrir rasgar o coração. E, né, os irmãos também têm suas vidas, têm suas demandas, têm seus corres. E eles também não fazem, né, por mal, né? É porque, de fato, a vida é esse corre que a gente está falando aqui, né? Esse corre. E é tão bonito porque o Senhor, ele parece que ele conhece as nuances do nosso... Parece não, ele conhece mesmo, né? As nuances do nosso coração e ele sempre vai tirando uma lição de cada acontecimento, né? Você está aí falando, eu fiquei pensando assim, nossa, quanto a Roberta pôde experimentar da misericórdia do Senhor, mas ao mesmo tempo, quanto ela também não cresceu em maturidade, né? Porque é um olhar maduro, do tipo, exatamente, né? As pessoas não fazem isso por maldade, mas elas precisam viver. E aí, eu tenho com quem contar. Né? Eu tenho esse Deus que está acima até de qualquer inteligência humana. Né? Porque a gente também tem isso, né? Não vou conversar com fulano é muito sábio. Fulano vai me dar uma... Eu tenho muito disso, né? Eu tenho que conversar com os sábios, aqui, meus amigos são sábios, aquela que é mais idosa lá, que tem... Né? Que é uma mulher... Aquele padre, ó, aquele padre lá... Né? E tem que ser o Padre Santo, é a irmã do coque, é a irmã da intercessão, é aquele que frita no azeite, é aquele que tem doutorado em teologia, não sei o que lá. E o Senhor está ali, a fonte de toda a sabedoria. A inteligência está ali na nossa frente, né? Disposto, disponível a nos escutar. Que forte. Antônio tá rindo. Vamos rezar então, né? Vamos começar lá pela página 12. A nossa oração inicial e depois a gente continua a nossa partilha da palavra de hoje que está em Isaías 40. Você que está aí rezando conosco, já pega a sua Bíblia. A palavra de hoje está em Isaías 40. Se eu não me engano, é do versículo 3 ao 5. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Isaías 40, do versículo 3 ao 5. Vamos rezar, então, a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Estamos todos reunidos aqui para louvar o Senhor e abrir nosso coração para acolher Jesus. Há tempos, todos os profetas anunciaram que ele viria. Jesus foi esperado com amor de mãe pela Virgem Maria. Pode. Você está conseguindo acompanhar aí, Milene? Pode continuar. Eu não vou conseguir abrir porque eu tô falando do celular que tá com o conteúdo. Eu não vai fechar a live. Então tá bom. João Batista anunciou que o tempo havia chegado e mostrou
um Senhor presente no mundo, mas agora o próprio Jesus nos dá a alegria de entrarmos no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre fiéis na oração e alegres, louvando a Deus em suas circunstâncias. Então, oremos. Os profetas com voz poderosa anunciam a vinda de Cristo, proclamando a feliz salvação que liberta no tempo previsto. Ao fulgor da manhã radiosa, arde em fogo o coração fiel, quando a voz portadora de glória faz no mundo soar seu pregão. Não foi para punir este mundo que ele veio na vinda primeira. Ele veio sarar toda chaga e salvar quem no mal perecera. Mas a vinda segunda anuncia que o Cristo Senhor vai chegar para abrir-nos as portas do reino e os eleitos no céu coroar. Luz eterna nos é prometida e se eleva ao astro Rei Salvador, que nos chama à grandeza celeste com a luz do divino esplendor. Ó Jesus, só a vós desejamos para sempre no céu contemplar, e por vossa visão saciados, glória eterna sem fim vos cantar. Nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor, encontra ele seu poder. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo, ó Maria. Ele voltou o seu olhar para ti, realizou toda a sua esperança. Alegra-te, cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te, cheia de graça. E hoje, no terceiro dia, fazendo essa meditação, preparai o caminho do Senhor, nós invocamos, Senhor Deus, que nos chamas a preparar o caminho para teu Filho. Ajuda-nos a remover os obstáculos que nos afastam de ti. Amém. Milene, eu vou pedir para que você proclame a palavra, partilhe conosco. Isaías 40, de 3 a 5. Vamos lá. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor. Traçai reta na estepe uma pista para o nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor manifestar-se-á. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Roberta, quando eu li, né, a palavra que seria de hoje, né, além da gente fazer a meditação da própria liturgia, né, eu fiquei assim pensando em como, de fato, que eu estava falando aqui no início, né, o nosso mundo hoje é um deserto. Se você olhar humanamente falando, né, a gente não está falando aqui no sentido de só espiritual. A gente está falando aqui de maneira concreta daquilo que a gente está experimentando no mundo hoje. E de maneira muito concreta, se você olha, você vê um cenário de fome, de assassinatos, de guerra para tudo quanto é lado, guerras que já estão durando há mais de 2 anos, aí estamos indo para o terceiro ano de algumas guerras. Nós estamos vendo desastres naturais, crianças morrendo, doenças sendo criadas em laboratórios, doenças estranhas de bicho passando para ser humano. Então, se você for olhar o nosso todo, nós estamos vivendo esse deserto. E a própria palavra, né? Claro que Isaías está falando de um outro contexto aqui, mas os próprios evangelistas depois, eles usam essa palavra para falar de João Batista. Então,
é muito próprio de falar de um anúncio daquele que está vindo. Uhum. Então, a gente está falando lá do Antigo Testamento, mas é um Antigo Testamento que está olhando para frente. É o anúncio de quem virá. Então, se a gente olha o contexto que a gente está vivendo hoje, nosso hoje também é um deserto. Uhum. O nosso contexto atual, mundialmente falando, globalmente falando, é um contexto de deserto. A gente não vê flor, né? Flores, assim, não literalmente falando, a gente está falando aqui de maneira, né? Uma outra linguagem, uma linguagem mais poética, mas a gente não consegue ver flores nascendo desse deserto que nós nos encontramos hoje. E essa palavra, ela vem trazer um questionamento não só para mim como missionária, para você também, mas para todos nós cristãos. Quem fez uma experiência autêntica com a pessoa de Jesus não pode ficar de braços cruzados diante do deserto que nós estamos vivendo hoje. Quem fez a experiência, quem faz a experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor do Senhor, principalmente na Eucaristia. Nós estamos falando aqui do amor completo de Jesus da Sagrada Eucaristia, que nós podemos comungar todo domingo e também, graças a Deus, todos os dias da semana. Então, a maioria das paróquias tem missa semanal. Então, claro, da realidade de cada um, do trabalho, mas você tem essa possibilidade de comungar semanalmente, diariamente. Então, nós não estamos falando de brincadeira, nós estamos falando aqui de uma experiência concreta com o amor de Deus. Então, todos nós, aqui todos, independente de quem é consagrado, quem não é, quem é padre, quem é leigo, todos nós somos chamados a abrir uma via. É muito forte, né? O autor vai dizer que todas as montanhas e colinas sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas, ou seja, se prepare, né, um espaço. E aí me vinha no coração muito forte assim, o primeiro lugar que precisa ser preparado, aterrado, aplainado, é o meu interior, é o meu coração. Porque para eu, Milene, agora como missionária, né? Como uma filha de Deus muito amada, como alguém que deseja Deus para todos, porque esse é o meu desejo. O desejo é que todos façam a experiência com o amor de Deus, como eu fiz um dia. Mas para que eu seja instrumento eficaz na evangelização, na divulgação da Boa Nova, o meu coração precisa ser visitado antes. O meu coração precisa ser preparado, precisa ser aplainado. Antes de eu querer gritar pelo deserto como João Batista, eu preciso me preparar. Inclusive para viver bem o Natal, né? Porque eu lembro uma vez um padre muito sábio, ele dizia: quem passa de qualquer maneira o Natal, vai passar de qualquer maneira a Páscoa. E esse é o pior erro, porque são as duas grandes festas da igreja. É o ápice da nossa fé, né? É a Páscoa, que é a ressurreição, a gente comemora a ressurreição, a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a encarnação do Verbo, que é o Natal, não é aniversário de Jesus, né? Vamos deixar claro. Não é uma festa simples, né? São os mistérios da nossa fé. Então, se a gente vive mal o Natal, obviamente nós viveremos também de qualquer maneira a Quaresma e de qualquer maneira a Semana Santa e de qualquer maneira a Páscoa. E aí todo o decorrer do nosso ano será de qualquer maneira. Mas Deus está me chamando, né, para preparar um povo bem disposto. Essa novena aqui, essa iniciativa, eu via assim, né? Eu falei, nossa, a Roberta, no meio desse corre, tanta coisa para resolver, ainda inventou uma novena de Natal. A minha tentação, Roberta, quando eu olhei aquela mensagem, ela dizia assim: não vou, não. A vida tá muito difícil por aqui. Sério mesmo, a minha humanidade, eu me lembro. A minha vontade tem foi coisa mais a importante para fazer. Meu Deus. A coisa acontecer por aqui, se você tá para te contar, você chora junto comigo. Mas na hora, eu olhei assim, eu olhei para sua vida, Roberta, e falei, meu Deus, que exemplo que ela tá me dando. Em meio a tudo córrida. E mãe de 3, hein? Casada. 9 horas da noite, fazendo a novena de Natal. Eu falei, eu preciso me converter, Milene. Eu falei para mim mesma. Porque o tempo urge, sei lá como é que fala. O tempo está abreviado, Jesus está voltando e nós estamos perdendo tempo com coisinhas, com afazerezinho, com não sei que lazinho. Os negócios que lazinho da minha vida podem esperar, né? E aí a gente está rindo aqui, mas é a verdade. Quantas vezes a gente não vai evitando o contato com Deus, evitando as conversas profundas com Deus, a intimidade com Deus, por causa de outras coisinhas,
E a palavra está sendo muito direta para a gente. Preparai. E tanto que no início, é porque a gente não leu, né? A gente leu do 3 a 5. Mas no primeiro, a ordem é consolai. Consolai o meu povo. Consolai, diz o Senhor. Então, eu que conheço a verdade, eu que fiz a experiência com a verdade, eu sou chamada a consolar os outros. Ah, mas a minha vida está toda atrapalhada, tem um monte de coisa. Como é que eu vou consolar com as pessoas se nem eu estou vivendo a consolação? Mas é para isso mesmo que Jesus me chamou. É para levar a alegria no deserto. O tempo que nós estamos vivendo hoje já está seco demais. Já tem muita gente desesperançosa, triste, amuada. Eu sou chamada a levar vida nesse deserto, a dar esse grito, a ser essa voz que incomoda. Que incomoda. Nós cristãos, quando a gente está falando de Deus, a gente incomoda. Eu tenho visto muito, e eu preciso falar disso, eu tenho visto muitos influencers católicos, terapeutas, famosos, com milhares de seguidores, falando assim, a gente tem que parar de falar de Jesus. A gente tem que viver as virtudes. A gente tem que parar de falar e viver. A gente tem que parar com esse discursinho religioso e começar a ser mais normal. Gente, cuidado com esses discursos. Cuidado com esses discursos. Porque nós, como cristãos, nunca poderemos parar de falar do nome de Jesus. Você pode, sim, se comprometer em melhorar, dar mais testemunho do que falar. Eu concordo com isso, né? Que a sua vida seja um testemunho, ótimo. Que você viva as virtudes, ótimo. Mas quem é a cabeça de tudo isso? Quem é a origem de tudo isso? Quem é a motivação? É o próprio Senhor. Então não tem como eu não falar dele. São Paulo nunca deixou de evangelizar deixando de falar o nome de Jesus. Então, os grandes evangelizadores que estão na palavra, os santos também, não deixaram de falar do nome de Jesus. Então, eu tenho visto muito isso. Que não sei o que lá da virtude. Não sei o que lá. Tá, mas até para a gente ser virtuoso, a gente precisa ter uma base. Quem é o exemplo de virtude? O próprio Catecismo da Igreja vai dizer. A virtude nada mais é do que imitar a pessoa de Cristo. Que ele é o virtuoso por excelência. Né? Então, não faz sentido nenhum a gente buscar uma vida que não tenha ele no centro. A gente não tem como a gente passar, por exemplo, por uma grande festa, né, um grande tempo que é o Advento, e uma festa como o Natal, sem olhar para o mistério que está acontecendo ali. Então, hoje, quando eu olho para essa palavra, o que me vem muito forte ao coração é que, em primeiro lugar, eu prepare o meu coração para que eu me torne um instrumento eficaz para divulgar essa palavra, para levar essa palavra. Porque a minha missão é evangelizar. E essa missão, ela não depende de um tempo favorável. Por exemplo, pegando o exemplo de São Paulo mesmo, né? São Paulo não esperou um tempo favorável para evangelizar. Pega ele, veja a carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, tanto a primeira carta e a segunda carta. Você vê o contexto dos Coríntios? Os Coríntios eram os carioca da vida, se for olhar. A raça ruim. Uma raça que tinha prostituição, que tinha uma coisa pesada, a zona portuária. Era um entra e sai de gente, um pessoal desobediente, um pessoal cheio de pecados de moralidade pesado. Casos pesados, você vai lendo ali, você vai vendo no final, quando chega na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, você vê como é que aquele povo já estava dócil. São Paulo não esperou aquele pessoal ficar mansinho para evangelizar. Quando ele vai para Atenas, quando ele vai evangelizar lá no meio do Areópago, você vê que o pessoal fazendo orgia sexual, comendo e vomitando em volta dele, e ele evangelizando lá no meio. Então, assim, ele não esperou um tempo favorável para a evangelização. Ele não esperou esse tempo para preparar para a vinda de Jesus. E São Paulo não viu a segunda vinda de Jesus, né? Você vê, ele não viu, mas ele preparou um povo. E nós estamos sendo preparados por ele até hoje. Né? Porque a gente medita as palavras de São Paulo até hoje. Então, veja, trazendo esse exemplo de São Paulo, eu tenho estudado as cartas de São Paulo, então está muito forte isso para mim, a missionalidade, a força dele. E é tão bonito porque na carta das cartas de São Paulo ele sempre vai dizer que toda a força da evangelização dele não estava na sabedoria humana, não estava no poder da palavra dele, não estava na capacidade intelectual dele, nas referências que ele tinha, porque ele era um homem inteligentíssimo. Não estava. Estava muito claro. Ele diz, né? Eu não usei de força da minha linguagem, da minha oratória. Eu usei da minha fraqueza para justamente vocês perceberem que é Cristo falando em mim. É a força do próprio evangelho agindo. Então gente, não dá. É que eu já vou eu tô ficando meio padrinho, já tá me dando um calor aqui. A vontade é levantar e ficar em pé.
dando um saltinho do Padre Jonas. Mas não adianta, né? Porque advento pra gente, a gente fica inflamado. Eu vivo, Roberta, uma expectativa. Eu não sou mãe biológica, né? Ainda, se Deus quiser, serei, né? Se for da vontade dele. Agora, eu sinto a minha maternidade muito latente nesse tempo do advento. E eu sinto aquela alegria. Sabe que a mãe tá esperando já? O filhinho nascer, ela quer ver a carinha, ela tá preparando as coisinhas. É assim que eu fico no Natal. Parece até que Jesus vai nascer da minha barriga. Muito engraçado. E a gente coloca a imagenzinha de Nossa Senhora gestante aqui em casa, né? Nossa Senhora da Espera. E a gente fica ali naquela expectativa rezando o terço, né? A gente reza em família o terço, né? Aqui. E a gente fica olhando a barriguinha de Nossa Senhora, já conta, contagem regressiva, 10, 9. E aquela alegria mesmo, né? É uma alegria tão grande, porque toda vez que chega o tempo do advento, eu fico imaginando realmente a segunda vinda de Jesus. Eu vivo como se a qualquer momento ele fosse descer numa nuvem maravilhosa, aqueles efeitos pirotécnicos, eu fico imaginando assim. Gente, não tem como. Volta, sanguínea, volta. O sanguíneo no advento. O sanguíneo cansa um não no advento. Vou até parar, vou deixar você comentar agora. Mas é engraçado aqui que engraçado não, interessante, que aqui nessa meditação da novena que o Márcio Mendes preparou, ele fala aquilo que você partilhava no início, né? De que Jesus é a resposta para o mundo. Jesus é a resposta para tudo o que nós estamos vivendo. Inclusive a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, diante de qualquer situação, qualquer circunstância, a resposta está em Jesus. E se preparar para o Natal é deixar que Jesus entre na nossa vida, que faça parte da nossa realidade. Talvez muitas pessoas tenham se dispersado disso. São tantas preocupações, tantos afazeres, mas é um convite para que você deixe Jesus fazer parte da sua vida. E aí, fazendo esse contraponto com a palavra de hoje, que está em Isaías 40, que a gente meditou, Isaías nos chama a tirar da nossa vida aquilo que está em excesso. O que eu preciso hoje rebaixar? O que eu preciso hoje acidentar para que eu tenha viva de forma reta no caminho de Deus? O que tem deixado o meu caminho tortuoso e que eu agora preciso tirar para andar nessa estrada que me leva a Jesus? Porque o nosso ano é isso, né? São muitas preocupações, são muitas realidades. A gente vai acumulando, não só questões materiais, mas acumulando pessoas ou situações ou até mágoas. E hoje, aliás, nessa reta final do ano de 2024, me preparando para a segunda vinda de Jesus, eu preciso tirar, eu preciso aterrar, eu preciso desterrar da minha vida o que não me convém mais e entrar para o caminho do Senhor. Porque se eu estou cheia de excesso no meu coração, Jesus não vai conseguir entrar, não vai ter espaço, porque eu considero as outras coisas mais importantes. Como você falou muito bem, eu me distraio. Eu me distraio com as compras, eu me distraio com aquilo que eu acho que são minhas necessidades, eu me distraio com pessoas, com relacionamentos, eu me distraio com a comida, com a casa, e não vivo aquilo que é o essencial. Eu preciso retomar o essencial na minha vida. Amém? Amém. E que Deus nos dê essa graça, né? Uma sugestão também que eu deixo, Roberta, é que se confessem, né? Se preparem, né? Eu confessei semana passada, e aí ainda estávamos conversando essa semana aqui em casa, né? Precisamos ainda confessar novamente antes do Natal, porque ainda tem muito tempinho ainda até o Natal. E aí eu fiz minha direção espiritual, então assim, aproveitem, né? Faça uma boa direção espiritual. Quem não tem diretor espiritual, procure aí
um bom diretor espiritual, se confesse. Ah, mulher, não vai dar tempo, estamos no fim do ano, mas pelo menos se confesse, peça o padre para te aconselhar nessas questões mais, talvez, complicadas que você esteja vivendo, para que você realmente coloque isso para fora de alguma forma com Jesus, para que você deixe também aquilo que está em excesso de lado e seja essa retomada. Ah, mas está muito em cima da semana do Natal, mas ainda há tempo. Há tempo de arrependimento, há tempo de retomada. Né? Não se entregue. Muitas vezes as pessoas ficam nessa. Ah, mas falta tão pouco já para o Natal, vai dar tempo? Não, se você viveu correndo até aqui, amanhã já é um novo dia. Você já pode fazer diferente a partir de amanhã. Uhum. Acorde mais cedo amanhã, reze antes de sair. Isso aqui é uma riqueza. Se você pega no trabalho às 9, você costuma acordar, por exemplo, às 8, acorde às 7 para ler a palavra, fica lá 20 minutinhos com a palavra, meditando, ou então para você rezar o seu texto antes de ir para o trabalho, né? Que tem gente que mora perto do trabalho e não dá tempo de pegar ônibus, mas acorde um pouco mais cedo para fazer a sua meditação, para rezar, para se acalmar, ou então vai dormir um pouquinho mais tarde para poder no fim do dia fazer a sua meditação. Né? São práticas que nesse tempo corrido nos ajudam, né, a estar cada vez mais próximo de Deus e ir retirando isso que é o excesso. Essas sobrecargas que a gente foi pegando ao longo dos anos, ou melhor, ao longo do ano, né? Sobrecargas, como você bem falou, até emocionais, né? Sobrecargas que não precisam estar conosco. Vai apresentando para Jesus. Quanto mais você apresenta essas demandas para Jesus, mais você se sente leve, porque você se sente livre daquilo que está te incomodando. Muitas vezes é isso, está faltando realmente desabafar com Jesus. Que aí ele pega da tua mão, pega o controle da história, da situação, e ele cuida, né? Então, se prepare, né? Com uma boa confissão, uma boa direção espiritual, né? Tire esses tempos de oração até o Natal, se comprometa. Outra coisa que a gente sempre faz, se compromete tanto com dieta, com não sei mais o que, com trabalho, por que não se comprometer com a nossa vida espiritual? Porque só vai ter retorno positivo, só vai ter frutos de vida em abundância. A Érica colocou lá o quê? Essas práticas fazem total diferença no nosso dia a dia. Exatamente. Gente, quem tem a oportunidade de ir à missa diária, vá à missa diária. Ah, eu só pego 9 horas do trabalho. Então vai à missa de manhã, minha filha. Não perca tempo. Né? Cava tempo, para quem não tem, cava tempo. E para quem tem disponibilidade, quem tem tempo, quem mora perto da igreja, quem pega mais tarde no trabalho, aproveita a riqueza para você não ser engolido por esse fim do ano, né? Sim. E a liturgia desse tempo é muito rica, né? Ela nos leva, de fato, a mergulhar no mistério que é a espera de Jesus, que é essa preparação para a segunda vinda de Jesus. E ela vai nos dando esse norte, que eu preciso tirar, como eu preciso me preparar, o que não está bom. E eu faço esse movimento interior. Mas isso que você falou da vida de oração, né, de dar um tempo para Deus, na verdade não é isso, é um tempo que eu estou dando para mim. Só que a gente tem essa visão, Deus sabe, né, por que eu não consigo, né, por que eu não faço. Não, não é para ele não, ele não precisa da gente não. É a gente que precisa. E a nossa vida, ela se torna inteiramente diferente quando a gente para estar com Deus. E como a gente falava no início, a gente desacelera, a gente se acalma, a gente volta à nossa centralidade e a gente tem muito mais sabedoria. Muito mais sabedoria. Falta isso para a nossa vida, né? É verdade. E muitas vezes a sabedoria que a gente está tanto buscando, a gente falou isso no início, né? Está tanto buscando fora, às vezes está dentro de você. Basta esse momento com Deus que ele vai iluminar a sua consciência. Né? O padre Pablo, meu diretor espiritual, sempre fala isso. Deus fala em vários lugares. Deus fala numa música, numa partilha, na fala de um irmão, num filme. Ele pode falar numa árvore que você viu, numa flor que caiu. Mas o primeiro lugar onde ele sempre vai falar é dentro da sua consciência. Então, por isso que a sua consciência precisa ser muito bem formada. Né? Formada pela palavra, em primeiro lugar, pelo catecismo da igreja, né? Por boas confissões, por bons sacerdotes que podem ir também te dando direcionamentos. E aí também a vida dos santos, que estão aí nos livros de vidas. Uma coisa também que se perdeu muito, né, ao longo dos últimos anos. As pessoas não leem mais a vida dos santos. Então, se a gente não estiver sempre nutrindo o nosso imaginário, o nosso interior, a nossa cabeça, a nossa imaginação,
com essas referências de santidade, tudo vai começar a ficar banalizado. Inclusive, entra nesse contexto que a gente estava falando. Entra no, não precisa mais falar o nome de Jesus. Não precisa mais isso. Não precisa falar essa linguagem religiosa. Então, veja, os santos, eles são grandes referenciais para nós. E já foram aprovados pela igreja. Já tem o carimbo lá, o carimbo do céu. Então, você não precisa ter medo de ler a vida dos santos. Ao contrário, são ótimas leituras, por exemplo, para o fim do dia. Ler 5 minutinhos antes de dormir, né, a biografia de algum santo. Milena, é muito grande. Mas vai lendo ao longo do ano. Não tem problema, não. Não precisa correr, não. Lendo de 5 em 5 minutinhos, você vai ver que até o fim do ano você já leu o livro todo. E aí, essas gotas de esperança da vida de alguém que conseguiu chegar onde a gente quer chegar, que é no céu, isso vai trazendo vida em meio ao deserto. São essas flores. A gente está preparando o deserto da nossa vida. A gente está preparando o caminho dentro da gente para receber. Porque é o que o Padre Jonas dizia. Ou Jesus volta para fazer o rebuliço com todo mundo, ou ele vai me chamar e vai chegar o meu momento, a minha partida. E vai chegar a minha hora de me encontrar com ele. Porque a morte é isso, né? A preparação boa para a morte é saber que Jesus pode chegar, mas ou ele pode me levar até o encontro dele. Mas o que eu vou me encontrar com ele é fato, de alguma forma. Ou ele voltando, ou eu indo. Então, o meu coração precisa estar bem disposto. E para essa preparação, para aplainar esse caminho aqui no deserto, eu tenho esses recursos, que são a minha vida espiritual, que são essas gotas de esperança que fazem florescer o nosso coração no meio desse deserto, que é o que a gente está vivendo. Como que nos falta referência, né? Como que a gente se perde em minhas coisas desse mundo. E os santos, né? Principalmente aqueles mais atuais, eles viveram todas as realidades que nós vivemos. Quantas mães de família se tornaram santas. E a gente vai encontrando as nossas referências, o nosso norte. Espera aí, é possível? Na minha realidade, como é possível? E aí eu preciso cada vez mais correr atrás dessas referências, boas referências, para não me perder nas coisas deste mundo, porque a gente se perde mesmo, né? No final dessa partilha tem a súplica do dia. Olha que interessante. Senhor, ajuda-nos a preparar nossos corações para a tua vinda. Que possamos remover tudo o que nos impede de te receber plenamente. Amém. Que possamos remover tudo o que nos impede de receber plenamente. Amém. Vamos rezar juntos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus de misericórdia, que a preparação do caminho nos aproxime mais de Ti e de Teu Filho. Amém. Vamos rezar a oração final. Bênção para a família, para as nossas famílias, que diz assim: Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus, pois quisestes que o vosso Filho, feito homem, participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente por esta família. Protegei-a e guardai-a para que, confortada com o dom de vossa graça, goze de vossa glória, comportando-se como verdadeira igreja doméstica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que morou em Nazaré com sua família, permaneça sempre em nossa família, defendendo-a de todo mal, e nos conceda ser um só coração e uma só alma.
Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Milene Guimarães, muito obrigada. Deus abençoe muito você. Muito obrigada pela rica partilha, fantástica. Nós vamos deixar gravada essa live para quem chegou no final, para que reze conosco, para que ouça a meditação rica que nós fizemos e compartilhe com outras pessoas. Inclusive, você que está aqui pode até tirar um print. Deixa eu tirar os comentários aqui. Meu Deus, como é que tira mesmo? Gente, agora como é que tira mesmo? Esqueci. Eu acho que tem que bater ali embaixo e clicar. Não é aqui. Não é aqui. Gente, deixa eu ver se é em cima. Calma aí. Não, acho que é lá embaixo mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui em comentários. Vamos ver se apertando aqui vai. Não vai. Olha, Não tem problema não, deixa eu viro para cá, ó. Pronto. Aí, mas você que está aqui, tira um print, partilha lá no seu story dizendo como foi maravilhosa esse terceiro dia da novena de Natal. E para que o rosto da Milene apareça, você vai clicar em cima do rosto dela, que o comentário ele desce, e aí você vai ver a beleza desse rosto magense. Vai lá, tira um print que nós estamos aqui esperando. Vou até chegar pra cá para poder meu rostinho aparecer aqui, ó. Meus irmãos, muito obrigada. Milene, muito obrigada novamente. Se Deus quiser, nos vemos no final do ano. Tomar aquele cafezinho ou passar para almoçar, quem sabe? Quem sabe, lá no Buraco Quente. Na Floresta Encantada. Floresta, porque a princesa mora na Bela Floresta. Na Bela Floresta. Esqueci, é isso mesmo, Bela Floresta. É uma bela princesa na Bela Floresta. Claro, claro, é um lugar assim fantástico. Meus irmãos, um beijo, até amanhã, quarto dia da nossa novena de Natal. Fiquem com Deus, Milene. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.